fazê-lo. Em uma oportunidade do feitio de daime, ele, na hora que estava fervendo o daime, ele foi e meteu a mão, encalcou bem bastante assim. Chega a mão, o daime lavava por cima da mão dele. E todo mundo ficou observando, um pouco admirado, é claro. E tinha um companheiro lá dele, que me foge agora realmente o nome da memória, que disse que ia fazer aquilo, ele pediu para não fazer. E ele insistiu, e como ele sempre disse que as vontades são livres, né? A pessoa tentou fazer. Resultado, o couro da mão ficou. Então é uma prova realmente de que nosso mestre tem um pouco de fé, ou por não dizer, total fé. A concentração a finalidade dela é que a gente, é o dia que a gente pode mirar para ver o que é preciso sobre a pessoa da gente, a vida da gente, receber uma cura, né? O trabalho de concentração foi o primeiro instituído no processo de formação da doutrina, onde foi estabelecido pelo senhor Raimundo Irineu Serra a dieta de abstinência sexual por 3 dias antes e depois de tomar o Santo Daime. O trabalho de concentração é iniciado com a ordem de distribuição do Santo Daime. Homens e mulheres recebem a bebida e posicionam-se nas fileiras de concentração. Em seguida, o comandante escolhe as pessoas para compor a mesa de direção dos trabalhos. É feita a leitura do decreto de serviço. A diretoria do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Ciclo, dando continuidade à obra de Raimundo Irineu Serra de Uramidã, patrono e fundador desta missão, falecido em 6 de julho de 1971, vem por meio deste despertar e fortalecer os interesses e deveres de cada sócio desta casa. Para se firmar esta corrente, necessário se faz a habilitação do mais profundo silêncio, não sendo permitido conversar na hora de concentração efetuada e não fumar dentro do recinto de trabalho em desrespeito ao culto, podendo, entretanto, fazê-lo em lugar reservado e só sair em caso de extrema necessidade. Durante o referido ato de imensa significação, devemos dedicar toda a nossa atenção com respeito externo e interno às autoridades supremas, a fim de alcançarmos as bênçãos divinas e sermos assistidos pela luz do Supremo, clareando os olhos dos nossos espíritos para enxergarmos a luz da verdade. Além disso, não se deve comentar o que se passa nas reuniões com quem não compartilhou das mesmas, ainda que seja pessoa da nossa família. Na nossa vida cotidiana, devemos tratar todos com respeito e amor, dentro da sinceridade e da ordem, evitando os maus hábitos viciosos, como o alcoolismo, as drogas e outros maus costumes que possam abater física e moralmente a nossa personalidade. Enfim, devemos acatar o que estabelece o nosso estatuto, inspirado por nosso venerável Mestre e iluminado por nosso Salvador, o Senhor Jesus. Todos que desejarem seguir nesta missão devem cumprir fielmente com essas instruções. Devemos respeitar as leis do nosso país, como também tudo quanto eu não quiser para mim, não devo desejar ao meu irmão, sempre rogando ao Supremo Criador por toda a humanidade, que este é o caminho para se formar o alicerce espiritual. Devemos tratar da união dentro e fora da comunidade em que estamos, para que Deus nos proporcione saúde, energia, alegria de viver e, sobretudo, progresso para o nosso centro. Não se deve menosprezar outras seitas ou religiões dentro do cumprimento da lei. É nosso dever nos confraternizarmos com todos, sem distinção de cor, raça, crença ou nacionalidade, pois todas são criaturas emanadas de Deus. Comportamento para se chegar ao trabalho. Todos que vierem à procura de recursos físico, moral ou espiritual devem trazer consigo uma mente sadia, cheia de esperanças, implorando ao Espírito do Bem e à Virgem Mãe Criadora que sejam concretizados seus ideais, conforme a vontade divina. E precisamos nos conscientizarmos que os hinos dos nossos hinários estão mostrando claramente a luz deste poder sagrado do Divino Senhor Deus. Instruções aos senhores pais. Todos os pais de família devem criar dentro do seu próprio lar um centro de paz e harmonia,
Esposo e esposa devem tratar-se com dignidade e respeito mútuo, incluindo as pétalas deste amor no mais firme propósito do futuro e da felicidade. Todos os pais de família devem ser um professor exemplar para seus filhos. Nunca devem pronunciar palavras que possam prejudicar a moral das crianças. Ensinar os deveres religiosos, amar a Deus sobre todas as coisas e se dedicar à missão da verdade. A disciplina é a principal estrutura da ordem. Disciplinar não é bater, xingar, etc. Disciplinar é educar, motivar, desenvolver os conhecimentos básicos da vida humana. A casa em que estamos é uma escola de instruções e sabedoria divina do divino Senhor Deus. Ele está dependendo unicamente da atenção e esforço de cada um. Mas havendo força de vontade, nada para nós é custoso. Em resumo, ficará doravante assim, o irmão ou irmã, que por força de incompreensão não cumprir fielmente com as instruções acima mencionadas, resolvendo enveredar pelos caminhos contrários, pela primeira falta será chamada a um conselho perante a diretoria. Pela segunda falta será suspenso por 30 dias. Pela terceira falta será suspenso por 90 dias. E se continuar desobedecendo, será eliminado definitivamente. Meus irmãos, vamos prestar atenção para que não chegue a este ponto de tristeza. Rio Branco, Acre, 30 de junho de 1999, João Rodrigues Facundo, presidente. O ou a presidente autoriza quem está presidindo a mesa dar a ordem de concentração para todos. Concentração para todos. Durante 2 horas, todos os membros permanecem sentados em silêncio absoluto. O mestre Irineu adotou por volta de 1945, ao mudar-se para o Alto Santo, a realização de algumas concentrações com a execução de músicas, tocadas pelo senhor Daniel Pereira de Matos, primeiro violinista da história da doutrina. Novas adaptações foram implantadas pelo mestre imperador a partir de 1963, com a regulamentação da data de 27 para os trabalhos do Círculo Esotérico na sede do mestre, e às segundas-feiras na casa do presidente do Círculo Esotérico, senhor Francisco Ferreira, o Chico Enfermeiro, mais conhecido como Chico da Pipoca. Pouco tempo depois, foram definidas as datas de 15 e 30 para a realização dos serviços de concentração e determinado o silêncio absoluto na execução da concentração, ficando assim estabelecido até os dias de hoje.